Vou fazer aqui um vídeo um pouco diferente, né? Porque eu vou falar sobre o que eu estou lendo. Como eu não vou fazer um vídeo para cada coisa que eu estou lendo, eu faço logo aqui um vídeo tudo junto e falo um pouco sobre cada livro, porque eu realmente queria falar sobre essas leituras. Então vamos lá, eu vou falar o que eu li, o que eu estou lendo, o que eu vou ler nesse mês de dezembro para janeiro. Então vamos começar aqui. Bom, o primeiro livro que eu estou lendo agora, eu estou quase na metade, que é esse aqui, Living the Beatles Legend. Ele é escrito pelo Kenneth Womack e ele realmente tem uma história muito interessante, que é quando os Beatles, esse aqui é o Road dos Beatles, que ficou com eles desde a pré-fama até eles terminarem. E aí quando os Beatles acabam de 69 para 70, convidado a fazer uma biografia dos Beatles, e ele, como eles eram todos muito amigos, ele pergunta aos quatro integrantes da banda se ele podia, e todos os quatro dão um aval, então seria como se fosse uma biografia autorizada pelos Beatles. Só que ele falece em 1975 e essa biografia não é terminada. Esse manuscrito se perde e fica bolando por aí até 2020 alguma coisa, quando na pandemia o filho dele, do Mal Evans, ele acha esses manuscritos. Tem uma história bem interessante, mas enfim, não vou falar agora para ser rápido, mas ele acha esses manuscritos do que seria uma biografia dos Beatles contada pelo Mal Evans, que estava lá dentro, e pede para esse escritor aqui, o Kenneth Womack, terminar e fazer uma biografia do Mal Evans usando o que ele já estaria escrevendo, né? Então, assim, é muito legal porque é a biografia dos Beatles contada por alguém de dentro. Então, esse é um ponto positivo. Tem muitas fotos que ele tirava, como por exemplo essa aqui do John Lennon na época do Sgt. Peppers. Então, é aqui mais ou menos que eu tô na página 203 e tá mais ou menos na gravação do Sgt. Peppers. Enfim, tem muitas fotos aqui, por exemplo, essa do Paul. E então é isso. Tem no Brasil, não sei como é que tá o título no Brasil, mas tem lá. Essa aqui é a minha versão em inglês, né, inglesa, que eu comprei aqui. Enfim, os Beatles acabaram de desistir de fazer tours, na parte que eu tô, né, que é mais ou menos na metade. E foram viajar, já teve a ideia pra fazer o Sgt. Peppers e estão indo pro estúdio. A única parte ruim, assim, é que não é uma biografia dos Beatles, é uma biografia do Mal Evans que estava com os Beatles, né. Então quando os Beatles acabam, obviamente a história continua, porque ele continua vivo. Mas também tudo sobre os Beatles é muito rápido, porque ele não se aprofunda muito, entendeu? Então é mais a percepção dele sobre os Beatles, algumas curiosidades, alguns fatos engraçados, alguns episódios, né, uns causos interessantes. Mas, por exemplo, ele não se aprofundou em nenhum álbum específico, né? Diz aqui que ele ajudou algumas músicas, mas já na segunda metade da carreira dos Beatles, né? Como Here, There and Everywhere, ou Fixing a Hole. Mas nada sobre os Beatles em si é muito aprofundado, mas ainda assim é interessante porque você vê uma parte mais humana dos Beatles, né? Não os caras da música, mas os amigos dele, né? Porque eles todos viraram amigos. Enfim, eu nunca li uma biografia dos Beatles relacionada aos Beatles, essa é a minha primeira leitura, então, por eu não ter nenhum conhecimento prévio de literatura, só de documentários, tá sendo um livro fresco pra mim e eu tô gostando. Então, como eu falei, eu já li 200 páginas em média, e é isso, tô quase na metade. Muito bom esse livro, na verdade. É em inglês, mas é ok de ler. Bom, o próximo livro que eu tô lendo também é uma biografia, que é essa biografia aqui. Eu fiz um vídeo unboxing desse livro, então eu vou colocar aqui nos cards. Esse aqui eu já tô na metade, eu passei da metade. Eu estou na página 236. Na verdade ele é uma jaqueta, né? Mas o livro em si ele só é todo preto e tem o título aqui. Então, se você quiser ver mais detalhes, tem lá o vídeo, se chama Água, Espelho e Ecos, né? Water, Mirror, Echo. E é uma biografia do Bruce Lee, mas é escrita por esse Jeff Chang. E o que é diferencial nessa biografia, né? Algumas coisas interessantes, comprei na pré-venda. Primeiro, ela é uma biografia autorizada, então teve todo o suporte da família. A família deu acesso a diários, cartas, cedeu muitas fotos, teve muitas entrevistas com a Linda, com a filha, com conhecidos. Então, além de ser uma biografia autorizada, inclusive muito divulgada no próprio Instagram do Bruce Lee, ela também é uma biografia com uma pegada muito mais política. Inclusive já abre com a fala do Fanon, né, do Franz Fanon, porque esse autor aqui, o Jeff Chan, tem até aqui a foto dele, ele é um asiático, um descendente asiático que nasceu nos Estados Unidos. Então ele é desse grupo minoritário que o Bruce Lee também era, né?
E ele escreve, são muito mais políticos os livros dele. Se eu for falar tudo que eu quero desse livro, eu vou me aprofundar muito e vai ficar muito grande. Talvez eu até faça um vídeo pra ele, porque, enfim, eu gosto de Bruce Lee, tem muitos vídeos de Bruce Lee aqui no canal. Mas você vai ler uma biografia bem mais politizada, então ele vai falar muito sobre a história dos asiáticos americanos, de atores, atrizes, ou outras pessoas mais que perpetuaram a vida, como a Ruby Shaw, que deu emprego a Bruce Lee no restaurante, né? E outras pessoas, né? E ele vai explicando também como estava a situação política antes do Bruce Lee para os asiáticos, durante a vida dele e depois, né? E como ele influenciou também o povo asiático. Então, assim, às vezes ele para o capítulo de falar do Bruce Lee e vai falar de outra coisa para contextualizar. Então, por exemplo, eu tô numa parte aqui que ele finalmente foi chamado para fazer o Kato no Besouro Verde, né? E aí ele vai explicar toda a história do Besouro Verde, desde que era um programa há 25 anos atrás de rádio para as crianças e por que se deu esse revival, né? Por que, que agora estão querendo fazer uma série 25 anos depois. Então, assim, é muito interessante. Eu já tô aqui, tem muita foto legal também. Então, ele sempre vai explicando o contexto político e social, assim, o que faz esse livro bem interessante. Ele é bem grande até, justamente por isso, né? Apesar dele ter vivido 32 anos, aconteceu muita coisa, mas também aconteceu muita coisa política ali nos anos 60, né? Para os anos 70. Então, acho que eu não vou falar muito porque talvez eu faça um vídeo só sobre esse livro, mas ele é um livro muito interessante. Também já cheguei na metade. Então, esses são os dois livros que eu estou lendo. Agora eu vou falar o livro que eu li, né? Que eu li, terminei no começo de dezembro. Bom, o livro que eu li eu não tenho mais aqui em mãos comigo, mas vou colocar uma foto, porque eu mandei de volta para o Brasil quando os meus pais voltaram. Mas se chama The Shortest Story of China. Então é como se fosse uma breve história sobre a China, ou a história mais curta sobre a China, e ele vai falar sobre tudo, né? Tipo, desde quando eles começaram como nação, há tantos 5 mil anos atrás, e todas as dinastias até hoje em dia, né? Até esse livro foi de 2020, é de 2023, então fala até mais ou menos ali, né? Até 2022, 23. E é muito interessante para quem quer saber um contexto geral, assim, né? Obviamente ele vai passando mais rápido por essas dinastias muito antigas, né? Dinastia Qin, dinastia Zhong, e ele vai demorando mais, tipo, do século XX para cá, né? No Mao Tse Tung, e depois a abertura da China nos anos 80, 90 e até agora com o Xi Jinping. Então, eu estou indo para a China muito em breve, eu estudo chinês, então eu quis ler esse livro para ter uma noção geral de toda a história, né? Pelo menos um pouquinho de cada coisa. Acabei descobrindo algumas coisas bem legais e pesquisando mais sobre elas separadamente e me aprofundando, como a questão da Mongólia Interior. Então, assim, é um livro que tem talvez 300 e tantas páginas, mas ele é pequeno. Então, assim, eu devorei ele, eu li o mais rápido possível, porque eu queria mandar de volta pro Brasil. E realmente é um livro muito legal. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a China, vale muito a pena. Porque essa escritora que escreveu, ela estuda a China há mais de 20 anos. Por ela ser mulher, ela colocou muito mais figuras femininas que geralmente são esquecidas da história. Então você até vai ver coisas que não são tão faladas, né, em outros lugares. E realmente é um livro muito interessante, muito bom de ler. Eu vou começar a ler, não sei quando, mas vai ser minha próxima leitura, né? Talvez como eu já passei da metade do livro do Bruce Lee, e esse aqui eu tô quase na metade, talvez quando eu chegar na metade desse, eu pegue esse livro aqui que é brasileiro, que eu tô com saudade de ler livro em português. Eu pedi pro meu pai trazer alguns. E ele trouxe alguns, trouxe 4 livros para mim em português, e esse aqui, que é brasileiro, que é Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. E, enfim, como todo mundo sabe, é um livro de sociologia brasileiro, muito interessante. Eu acabei de abrir ele do pacote, e ele é até fino, né? Ele tem 220 páginas, mais ou menos. E tô doido para ler ele. Talvez eu comece a ler a introdução e leia um pouquinho devagarinho, ou quando eu avançar nessas outras duas leituras. Ele só a página que eu não gostei porque tem a margem muito. Tá vendo que eles colocam a paginação aqui do lado e o título, então fica muito estreito. Eu detestei isso. Mas é um livro da Companhia das Letras, é um livro muito respeitado, né? Referência em história do Brasil, nessa coisa de estudar sociologia, comportamento, de onde vem várias coisas do nosso comportamento, da nossa mentalidade, né? É o pai do Chico Buarque de Holanda.
Então eu estou muito interessado, talvez eu comece hoje, que é Natal, estou de folga, que ler aqui o prefácio e tal. Então esse aqui não é tão longo, vai ser talvez uma leitura interessante, mas 3 livros de não ficção ao mesmo tempo eu acho que é demais. Então se eu for ler ele, eu vou ler só a introdução, prefácio, e aí quando eu acabar um desses, ou chegar mais pra frente, assim eu devoro. E para terminar, os livros que eu estou estudando, que são esses livros de chinês, HSK2. Esse aqui é o textbook, né? O livro, enfim, de gramática, por assim dizer. Onde ele vai te ensinar as regras gramaticais, e texto e exemplos. E esse aqui é o workbook, que é o livro de atividades, né? Então aqui são atividades de escrita, leitura e áudio. Eu fiz um unboxing desses vídeos, né? Eu estudo chinês e tem um vídeo mais detalhado, mas tô quase acabando. Já comprei o terceiro, mas estou esperando chegar. Vou acabar esse ano esses 2 livros. Só para mostrar mesmo, mas o livro de gramática eu fiz. Cada livro tem 15 lições, né? Então eu fiz 13 de 15. Esse aqui. Então faltam só 2 lições. E esse aqui eu fiz menos, né? Porque eu vou fazendo mais aquele, onde apresenta a gramática, e depois reviso fazendo esse, né? Esse aqui eu fiz 11. 11 de 15. E no final tem um simulado da prova, que eu também sempre faço. Então já comprei o terceiro, então estou estudando esses livros aqui. Todo dia eu tento fazer uma lição de pelo menos um deles. Já fiz hoje desse aqui. Então estou estudando esse livro. Terminei no começo do mês a curta história sobre a China. Estou lendo Living the Beatles Legend e a biografia do Bruce Lee. E vou pegar esse aqui para ler. Vou começar hoje a ler o começo dele, mas vou pegar esse aqui, vai ser minha próxima leitura. Então o vídeo de hoje é esse. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.